A resiliência do povo brasileiro, uma força inabalável. A história do Brasil é marcada por desafios e adversidades, mas também por uma notável capacidade de superação. A resiliência do povo brasileiro não é apenas uma característica, mas uma força intrínseca que se manifesta em todas as esferas da vida, desde as dificuldades cotidianas até os momentos de crise nacional. Essa capacidade de se adaptar, de encontrar alegria em meio à luta e de reinventar o futuro é a base de um espírito que, apesar de tudo, se mantém otimista. A falta de recursos e as dificuldades econômicas frequentemente estimulam a criatividade e a reinvenção. O brasileiro desenvolveu um talento para o improviso e para o jeitinho, não no sentido negativo, mas como uma forma engenhosa de encontrar soluções para problemas complexos. Da criação de pequenos negócios informais ao conserto de objetos com materiais inusitados, a capacidade de fazer mais com menos é uma prova de inteligência e persistência. É a habilidade de transformar o que não funciona em algo útil e funcional, uma característica presente no cotidiano de milhões de pessoas. Em um país com profundas desigualdades, o calor humano se torna um verdadeiro escudo social. A solidariedade e o senso de comunidade são evidentes nas vizinhanças, onde as pessoas se ajudam, compartilham o que têm e oferecem apoio emocional em momentos difíceis. Festas de rua, churrascos entre amigos e a hospitalidade com os visitantes são manifestações dessa cultura de proximidade. O contato e o afeto servem como uma rede de proteção invisível que ameniza a dureza das dificuldades e fortalece os laços sociais. A alegria no Brasil não é apenas um sentimento, mas um ato de resistência. Em vez de ceder ao desespero, o brasileiro usa a música, a dança e o humor para enfrentar os problemas. O Carnaval é o exemplo mais grandioso disso. Uma festa que celebra a vida e a superação, unindo pessoas de todas as classes sociais em um momento de pura catarse. Essa capacidade de encontrar beleza e alegria mesmo nas situações mais adversas é uma forma poderosa de manter a esperança e de seguir em frente. A família, em sua concepção mais ampla e flexível, é a espinha dorsal da resiliência brasileira. Muito além do núcleo tradicional, os laços de parentesco e de amizade profunda se entrelaçam para formar uma rede de apoio inquebrável. Em momentos de dificuldade, é para a família que o brasileiro se volta. A avó que acolhe os netos, o irmão que divide a moradia ou o vizinho que se torna quase um parente oferecem um suporte emocional e, muitas vezes, financeiro, que o Estado não consegue suprir. Essa solidariedade familiar e comunitária é uma força vital, um sistema de segurança construído na base da confiança e do afeto, que permite às pessoas superarem crises pessoais, como desemprego ou uma doença, sem cederem completamente à adversidade. É nesse ambiente de pertencimento que a capacidade de seguir em frente é constantemente renovada. Em meio a um cenário de instabilidade e desafios, a fé e a espiritualidade emergem como pilares fundamentais da resiliência brasileira. Seja por meio de religiões institucionalizadas, como o catolicismo e o protestantismo, ou por práticas espirituais e sincretismo, a crença em algo maior oferece um porto seguro. Para muitos, a fé não é apenas um refúgio, mas uma fonte ativa de força e motivação para seguir em frente. A oração, a participação em cultos e rituais, e a convicção de que é um plano divino ou uma energia maior atuando no mundo, ajudam a encontrar sentido nas dificuldades e a manter a esperança em dias melhores. Além disso, as igrejas e os centros religiosos frequentemente funcionam como centros comunitários, oferecendo apoio social, refeições, atividades para crianças e um espaço de acolhimento. A espiritualidade no Brasil é, portanto, uma manifestação de resistência, uma forma de nutrir a alma e de se reconectar com uma força interior que permite superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Essa dimensão da vida, enraizada na cultura e na história do país, proporciona a milhões de brasileiros a capacidade de manter o otimismo e a perseverança, mesmo quando a realidade é árdua. 6. O otimismo inabalável e a capacidade de celebrar a vida. Apesar de todas as crises e problemas, o povo brasileiro mantém um otimismo notável. Essa característica não deve ser confundida com ingenuidade, mas sim com uma convicção profunda de que a vida vale a pena ser vivida e celebrada. É um otimismo que se manifesta na espontaneidade de uma roda de samba em um bar de esquina, no sorriso de uma criança jogando bola em um campinho de terra e na capacidade de dar uma festa com o que se tem. O brasileiro parece entender, de forma instintiva, que a felicidade não depende apenas das circunstâncias externas, mas é uma escolha diária, uma atitude que se constrói na interação humana e na valorização dos pequenos prazeres. Esse otimismo é uma força motriz, um combustível que impede o desânimo e que impulsiona a busca por um futuro melhor, mesmo quando o presente é difícil. É a crença de que, após a tempestade, o sol sempre voltará a brilhar.
A riqueza e a diversidade cultural do Brasil são um reflexo direto da sua história e um pilar de sua resiliência. A fusão de influências indígenas, africanas, europeias e asiáticas criou uma tapeçaria de costumes, ritmos e tradições que se manifestam de maneira vibrante em todas as regiões do país. Essa diversidade não é apenas algo para ser celebrado, mas uma fonte de aprendizado contínuo e de inspiração para a superação. A capacidade de absorver e de recriar, típica da cultura brasileira, mostra a força do povo em se adaptar e em evoluir. O samba, o frevo, o maracatu e tantas outras manifestações artísticas são a prova de que, mesmo sob opressão e sofrimento, a criatividade e a vitalidade humana podem florescer. A diversidade cultural é um lembrete constante de que o Brasil é feito de muitas partes, cada uma com sua história de luta, mas todas unidas por uma força comum, a de seguir em frente e de encontrar beleza na singularidade e na união. O humor é uma das ferramentas mais poderosas do povo brasileiro para lidar com as adversidades. A capacidade de rir de si mesmo, de ironizar a própria desgraça e de transformar o sofrimento em piada é uma manifestação de inteligência e um mecanismo de autodefesa. Essa não é uma forma de negação, mas sim de enfrentamento. Ao usar o humor, o brasileiro consegue desarmar a tensão de situações difíceis e encontrar um alívio momentâneo que permite seguir em frente. Além disso, a riqueza e a maleabilidade da língua portuguesa no Brasil, com suas gírias, expressões populares e regionalismos, refletem essa capacidade de adaptação. A linguagem se torna um espelho da criatividade e da forma como as pessoas se reinventam, criando palavras e frases que capturam de maneira única a complexidade da vida e a resiliência de um povo que, com um sorriso no rosto, encontra uma maneira de driblar os problemas. Diante da instabilidade do mercado de trabalho formal, a economia informal e o empreendedorismo de sobrevivência se tornam manifestações poderosas da resiliência brasileira. Milhões de pessoas, sem carteira assinada e sem garantias trabalhistas, reinventam-se diariamente. Eles se tornam vendedores ambulantes, prestam pequenos serviços, criam negócios caseiros ou transformam um talento em fonte de renda. Esse tipo de empreendedorismo não é motivado pela busca por grandes lucros, mas pela necessidade de sustento e pela dignidade do trabalho. A criatividade na hora de vender, a capacidade de negociar e a busca incansável por oportunidades demonstram a persistência de um povo que, mesmo sem um sistema de apoio robusto, luta para garantir o pão de cada dia. É uma rede de microeconomias que, apesar de vulnerável, mantém a engrenagem social girando e provando a capacidade de superação de cada indivíduo. A resiliência do povo brasileiro é também moldada pela sua relação com uma natureza que é ao mesmo tempo exuberante e desafiadora. Em um país de dimensões continentais, com uma diversidade de climas e biomas que vão da seca do sertão nordestino à floresta amazônica, o brasileiro aprendeu a se adaptar às condições mais extremas. No sertão nordestino, por exemplo, a luta contra a seca ensinou a população a desenvolver técnicas de convivência com o semiárido. A criação de cisternas, a agricultura de sequeiro e o uso inteligente da água são exemplos de uma resiliência que nasce da necessidade. Da mesma forma, em áreas de enchentes ou de calor intenso, o brasileiro encontra maneiras de reorganizar sua vida e sua rotina para seguir em frente. Essa capacidade de se adaptar às forças da natureza mostra que a resiliência não é apenas uma característica social, mas também uma habilidade de sobreviver e prosperar em diferentes ambientes. A capacidade de resiliência do povo brasileiro se torna mais visível e poderosa em tempos de crise, sejam elas econômicas, sociais ou de saúde pública. Em vez de ceder ao desespero individual, a sociedade se mobiliza em um movimento de solidariedade. Durante a pandemia, por exemplo, vimos incontáveis exemplos de vizinhos ajudando vizinhos, de ONGs e voluntários arrecadando alimentos e itens de higiene para as comunidades mais vulneráveis, e de pequenas iniciativas que garantiam que ninguém ficasse para trás. Essa força coletiva mostra que, mesmo em um cenário de incerteza e medo, o senso de comunidade prevalece. A solidariedade não é apenas um ato de bondade, é uma resposta organizada e vital para preencher as lacunas deixadas por sistemas de apoio fragilizados. É a demonstração de que, juntos, os brasileiros são capazes de enfrentar e superar os maiores desafios. O futebol no Brasil é muito mais do que um esporte, ele é uma metáfora poderosa da resiliência nacional. O jogo, com seus altos e baixos, simboliza a própria vida. Um dia de derrota seguido pela esperança de uma vitória no próximo jogo. A paixão irracional dos torcedores, que permanecem fiéis a seus times mesmo após anos de fracassos, reflete uma lealdade e uma persistência inabaláveis. O grito de gol, a união nas arquibancadas e a capacidade de, mesmo após a derrota, continuar sonhando com a próxima partida, mostram a força do espírito brasileiro.
O futebol é um espaço onde as frustrações da vida cotidiana podem ser liberadas e onde a esperança de um resultado melhor, mesmo contra as probabilidades, nunca morre. É um lembrete de que, não importa o placar, sempre há uma chance de recomeçar. A resiliência brasileira não é apenas a capacidade de aguentar e sobreviver. Ela é uma força motriz que pode e deve ser usada para construir um futuro mais justo. A mesma persistência que leva uma pessoa a superar a pobreza e a falta de oportunidades pode ser canalizada para a luta por direitos, por políticas públicas mais eficazes e por um país mais equitativo. A solidariedade, o humor e a criatividade, que hoje servem como mecanismos de sobrevivência, têm o potencial de se tornarem ferramentas de transformação social. A alegria e a esperança, que iluminam os dias mais difíceis, podem ser a luz que guia a busca por um Brasil onde a desigualdade não seja mais um obstáculo intransponível, mas sim uma memória de um passado superado. Ao longo do vídeo, exploramos a complexa e multifacetada resiliência do povo brasileiro. Vimos que essa característica não é apenas uma reação passiva a um cenário de dificuldades, mas uma força ativa e criativa que se manifesta em todos os aspectos da vida. Da cultura, que utiliza a música e o humor para transformar a dor em arte. À economia informal, que se reinventa diariamente para garantir a sobrevivência, e aos laços familiares, que funcionam como uma rede de proteção social. Essa resiliência é um pilar que sustenta e inspira. Ela nos lembra que, mesmo diante de crises e desigualdades, a capacidade de adaptação, a solidariedade e o otimismo continuam sendo as maiores riquezas de um povo que, com um sorriso no rosto, encontra força para seguir em frente. A resiliência, no Brasil, é a prova de que a esperança e a humanidade podem florescer até mesmo nas condições mais desafiadoras.